Olá, olá, gente! Estamos mais um episódio aqui na Mostra Noivas, direto do nosso estúdio móvel aqui, Pod Festas. E esse episódio aqui é um episódio riquíssimo, por quê? Porque a gente vai falar sobre algo, sobre emoção, sobre sonhos, muito além de um prestador de serviços, de um fornecedor de eventos. Mas antes, para a gente iniciar, eu gostaria que você que está no nosso Spotify ou está no nosso YouTube, já clica, já segue, já começa a acompanhar para receber notificação, vai lá no sininho, compartilha com mais pessoas. E esse episódio está imperdível, sabe por quê? Porque a pessoa que vai estar aqui comigo agora, ela foi a primeira pessoa que esteve no nosso Pod Festas. Então, olha só, a gente já teve mais de 200 profissionais. Vocês estão entendendo o que é receber essa pessoa aqui? Então, assim, ó, para a gente iniciar, a gente vai falar agora, vai fazer o nosso momento publi. Nosso momento publi de hoje vai ser com a Ambientalize, nada mais, nada menos do que a nossa parceira que fez esse estúdio maravilhoso aqui pra gente, fez toda a parte de cenografia, que sempre nos recebe com muito carinho. E a Ambientalize é assim, ó, tudo que você precisa pro teu sonho, você encontra lá. Você encontra desde locação de materiais até a cenografia do teu sonho, está lá te esperando em 8.000 metros quadrados, isso? Isso, 10. 10. Ó, já entreguei quem é que vai estar aqui com a gente, ó. E quem tá aqui com a gente agora é ela, nossa amiga, nossa parceira, nossa incentivadora, Rejane Leite Tavares. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada pelo carinho. É muito bom apoiar vocês sempre e admiro demais o trabalho de vocês. No sentido de profissionalizar o mercado e de dar voz, acho fantástico o trabalho de vocês e se nunca disse, sou fã. Ah, gente, viu? Ó, então a Rejane é a CEO da Ambientalize, que ela falou 10.000 metros quadrados, e eu tenho aqui que a Ambientalize já ultrapassa mais de 5.000 itens de locação. Já passou de 5.000? Já passou também, já está em 8.700. Olha aí, viu, gente? É assim, essa empresa cresce a velocidade da luz, é uma coisa incrível, mas olha, porque essa mulher é maravilhosa mesmo, não só como pessoa, mas também como profissional, uma inspiração pra gente no mercado. E o nosso episódio que nós vamos falar, olha só, olha o nome do tema do episódio, da locação à emoção, o poder da Ambientalize. E aí a gente estava conversando aqui nos bastidores, por que foi colocado esse tema? E aí quando eu vi que eu ia ser a host e escolhi o tema, eu fiquei lembrando da última vez, Rê, que eu tive ali na Ambientalize, que não faz muito tempo, acho que umas 2 semanas. E como eu não tenho mais o hábito de ir lá, porque agora eu fico mais na parte de celebração, então não tenho muito contato com a loja, a não ser quando eu vou lá, tem reuniões e coisas assim. Mas eu fiquei observando o movimento da loja e as pessoas, o comportamento das pessoas. E eu vi assim, os olhos brilhando das pessoas, escolhendo as peças para colocar na mesa, a toalha, alguém fazendo o projeto. E eu olhei e disse assim, nossa, esses olhos brilham porque é um sonho que está sendo construído. Então, assim, hoje a Ambientalize é muito mais do que uma locação, muito mais do que uma cenografia, né? E desses 13 anos... Isso, estamos 12 para 13. 12 para 13, né? Tu tem noção disso, o quanto a tua empresa é importante na vida das pessoas, desse lado emocional? Sim, Cris, isso é o que a gente vê diariamente lá, assim, e eu observo muito isso. Esse olhar brilhando, realmente aquele sonho sendo construído, e a gente faz parte disso, né, e pode proporcionar esses momentos dessa escolha, e que inclusive eu falo sempre que o evento em si, ele passa tão rápido, é uma noite que é tão importante curtir esse antes, né, a vivência de tudo, a escolha de cada produto, de cada detalhe do projeto, né, então a gente foi entendendo isso aos poucos, vendo justamente esse olhinho brilhando, né, e eu acho que sim, a gente faz parte disso e é bem importante. Não, e é muito legal, assim, porque a missão da Ambientalize, eu estava dando uma olhada, né, no trabalho de vocês ali, até para mim poder trazer aqui para o Pod Festas, proporcionar materiais que atendem os mais variados gostos e tendências, mas tornando realidade os sonhos dos clientes em cada evento. Então, a tua missão é muito forte nisso, né? Sim, sim. E o que eu vejo, assim, quando a gente fala de sonho, né, fazer uma festa, a gente sabe que às vezes, por exemplo, nasce uma menina, nasce uma festa de 15 anos. Nasce uma festa de 15. Né? Então, assim, é um noivado, um pedido de noivado, nasce um casamento. E isso tudo reflete lá na Ambientalize para quem está aqui na região sul, né? Sim, sim. E como que, assim, diversificar
esse mercado, trazer sempre novidades, porque a Ambientalize, gente, cada vez que você chega ali é uma loucura, é uma coisa nova. Como é que tu faz para trazer essas inovações, para te estar sempre trazendo... Aliás, ela tem novidades que ela vai falar depois pra gente também, né? Ela não pode contar tudo, mas ela vai contar um pouquinho. Pode contar um pouquinho. Na verdade, assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas antes de abrir a Ambientalize, eu fui decoradora. Trabalhei como decoradora de eventos há muitos anos. Então, eu sou da criação, eu sou dessa área. Então, assim, é uma coisa que eu curto muito. Então, assim, ao longo desses 12 anos, a gente foi a muitas feiras, conheceu muitos fornecedores. Então, hoje eu tenho essa carta na manga de ter fornecedores para praticamente qualquer produto, assim, que o cliente chega lá com referências. Hoje, né, chegam muitas referências do Pinterest, de vários outros canais. A internet em si é uma fonte infinita de referências, né? E as pessoas chegam muito com isso. Então, o grande trunfo, eu acho que é ter ido a todas as feiras e ir a todas as feiras nesse período, que é uma coisa que eu gosto muito, e ter conquistado, assim, um número e ter contato de um número de fornecedores muito grande. Então, é bem difícil chegar a uma referência que eu não consiga, que eu não saiba quem é o fornecedor e que eu consiga, com 2 ou 3 ligações, enfim, viabilizar aquilo. Então, eu acho que o grande trunfo, sim, é eu gostar disso, mas é essa carteira de fornecedores que a gente acumulou ao longo desse período e que, sim, daí nos dá essa possibilidade de enfim, atender, né, e ter novidades sempre. E sempre quando chega, assim, um projeto desafiador, assim, algo novo, a pessoa, sei lá... Porque tu falou internet, né? A internet hoje virou um mundo de criação que as pessoas trazem de tudo. Então, tem muita referência também, a parte do Oriente lá, né? Oriente Médio tem festas lindíssimas, né? Chega uma da coisa, sei lá, uma cenografia com não sei quantos pendentes, não sei o quê. Isso te mobiliza vocês lá para fazer ou dá aquele... O coração acelera, óbvio, né? Mas é bom trabalhar com isso? Sim, vocês gostam? Sim. É o que eu te falei, assim, o fato de eu ter sido decoradora e de eu ser da criação, é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, me desafia sempre. Claro que, assim, ó, para o business, qualquer trabalho é rentável ou pode ser, é importante. Mas claro que, assim, ó, para mim, que sou da criação, todo projeto novo, quando vem algum desafio diferente, né? Eu brinco, assim, que às vezes aparece um cliente que quer um elefante pendurado e ele tem que bater as asas ainda. O nosso trabalho é só descobrir como que a gente vai pendurar. O resto, enfim, a gente... Porque a pessoa sonha com aquilo. E o nosso trabalho é viabilizar aquele sonho. Então, né, as coisas mais diferentes ou mais criativas ou mais realmente essas referências, né? Hoje o Oriente tem muitas referências, né? Quando eu trabalhava com decoração, a gente ia para a banca de revista comprar uma revista que saía uma vez por mês com umas referências básicas, assim, né? Hoje não. Tu pode não conhecer um determinado assunto, com 2 cliques, isso já te torna especialista, né? Então, isso também criou um desafio muito maior para nós. Porque hoje vem referências de coisas... Eu brinco assim, ó, que a gente elevou para outra esfera agora. É trabalho de gente grande. Tipo, né? A gente tem que atender porque as necessidades hoje e as demandas são bem mais desafiadoras, né? Justamente por essas referências. Então, o nosso trabalho é fazer com que aquele sonho caiba dentro daquele orçamento e a gente possa viabilizar, né? Mas a cenografia é disparado, assim, o setor que mais cresce e que mais é desafiado, né? Isso com toda certeza. E aí é isso, é só criar soluções. É isso aí. E, gente, é impressionante, assim, eu vejo, cada vez que eu vejo um trabalho da Ambientalize é um se reinventar, né? Acho que esse vem muito pra ti, assim, essa coisa, né? Começou como decoração, mas eu que acompanho a Ambientalize desde lá, quando iniciou. Sim. Né? Tu tem noção, assim, às vezes, assim, tu para e pensa, nossa, onde a gente chegou? Começou tão pequenininho, um sonho que eu lembro como se fosse hoje. Tu postou uma cadeira de coração e disse assim, vem aí, Ambientalize. Tu tem noção, assim, como é que é hoje, assim, onde tu chegou? Lembro daquilo quando ainda era um sonho.
E eu falo sempre assim, ó, a nossa disputa sempre foi conosco mesmo, para ser cada dia melhor. E a gente sabia que a gente queria ir longe, mas eu te confesso que a gente nem sabia onde é que era longe. Sabe? A gente queria fazer bem, a gente queria ir longe, mas a gente não conhecia o caminho e não conhecia aonde podia chegar. Às vezes eu já tive pessoas que me disseram, pessoas até bem próximas a mim, que falam que eu não sei o meu tamanho, o tamanho da empresa, o tamanho... não sei, acho que eu sei, mas assim, isso não eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Assim, é um trabalho que eu amo, é um trabalho que me completa. Tem aquelas coisas, assim, eu acho que às vezes eu falo assim, de quando a Denise disse que a Ambientalize era a Disney dos eventos. Talvez a história de uma menina que teve que reinventar, que teve que inventar seus próprios brinquedos, que não tinha, e que conseguiu chegar num lugar que proporciona isso para as pessoas. Talvez tenha até um resgate aí de alguma coisa. Mas enfim, eu sou muito feliz no que eu faço, eu amo o meu trabalho, e quanto mais desafiador o projeto, mais ele me encanta e mais ele me fascina e mais ele me aquece e me dá vontade de fazer. Te abastece, né? Abastece demais, me move demais, né? Hoje o Pinterest é uma ferramenta que todo mundo utiliza, né? E que é uma fonte inesgotável de referências para qualquer coisa que tu queira fazer, Exato. Não só a decoração e não só a cenografia, e, enfim, quer fazer um jardim na tua casa, vai pesquisar ali, vem coisas fantásticas. Então, e aí eu acho que faltava alguém com olhar para atender isso. E aí que veio novidade, assim, importante na Ambientalize esse ano. Olha, gente, novidade que vem Atenção, aí. fãs do Pinterest. Conta até onde tu pode falar, então, porque a gente já tá aqui curioso. Até onde tu pode falar? Não, atenção, fãs aí do Pinterest. Tem novidade boa chegando, assim. E talvez as coisas que sejam pesquisadas possam ser realizadas. Porque é como tu falou quando a gente estava nos bastidores, o parquinho de diversões Ambientalize é um mundo de possibilidades. E no parquinho de diversões a gente tem muitas possibilidades de ser feliz. Isso, exatamente isso. E a Rê, ela é tão, eu acho tão legal esse teu jeito disruptivo de enxergar as coisas. Por isso que tu tá falando desse projeto novo, que tem a ver essa coisa de olhar para algo no Pinterest, não sei, eu quero fazer, né? Não sei como é que vai ser, mas assim, eu lembro que ela foi no carnaval e depois teu olho brilhava contando o que ela viu lá nos desfiles, e ela trouxe assim, não, mas eu posso fazer isso de tal forma, posso usar esse material, eu lembro que a gente conversou sobre isso, né? Então acho que o teu olhar tá sempre treinado para ver essas possibilidades. Para ver essas possibilidades. Nessa história que tu falou do carnaval, eu tive a oportunidade de ir para o carnaval do Rio, num camarote, e consegui ficar na grade ali, no cercado. E eu colei ali e não saí dali a noite toda, porque eu queria ver, eu queria tocar nas fantasias, eu queria enxergar como é que era feito o carro alegórico, enfim, essa coisa me fascina, assim, desde criança eu assistia os desfiles da escola de samba pela TV, encantada com o narrador falando que, eu nunca me esqueço de um carro alegórico que era feito todo de copinho de refrigerante, mas era uma coisa fantástica, que não parecia copinho de refrigerante, mas o narrador explicando, e aí mostraram, assim, bem de perto, e conseguia ver que era realmente copinho, né? Então, assim, a coisa de transformar, porque a cenografia, eu acho que ela tem muito esse poder. A cenografia é criada para um momento, ela é criada para acontecer naquela noite, naquele evento, naquele momento, e ela precisa impressionar, precisa impactar, mas ela não precisa exatamente ter um material luxuoso para que ela pareça luxuosa, para que ela cumpra a função daquele momento, né? Uma cenografia, ela encanta por ela parecer uma coisa que talvez ela não seja, mas ela representou bem aquilo e ela cumpriu aquela função. Então, o carnaval, ele tem muito disso, né? Então, assim, é uma coisa que me impressiona e me fascina há muito tempo. Tive a oportunidade de ir, quero ir de novo, queria ter ido esse ano, não consegui, mas quero ver se o ano que vem vou de novo, porque, assim, foi realmente, assim, foi
foi uma noite mágica, assim, pra mim, que o olhinho brilhava, assim, como a criança chegando na Disney. E várias lâmpadas sendo acesas, Acendendo. Acendendo, tipo assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer... Muito, muito. Isso dá pra fazer, isso dá pra usar assim, isso dá pra usar aquilo. Olha que incrível. Tipo, realmente foi mágico, Que inspirador. legal. Nossa, que incrível. E, gente, assim, ó, eu sei que a gente te chama no mercado de eventos de leoa, né? Porque essa mulher, o que ela já passou, ela tem momentos, os ápices, que a Ambientalize traz muita felicidade e alegria pro coração dela, por isso que brilha tanto esse olho, porque não é sobre o tamanho que ela chegou, mas sim o que ela proporciona no mercado, na vida das pessoas. E a gente vê isso. Mas, durante toda essa trajetória, a gente passou por muitas coisas. Teve pandemia, teve enchente, né? Teve a perda, né, do nosso querido Tavares, depois teve enchente, várias outras coisas, né? Sim. E sobre, agora por último, assim, o episódio, 1 ano de enchente, o que mudou na Ambientalize depois da enchente? Quem é a Ambientalize pós-enchente? A Ambientalize depois da enchente... Que foi essa pergunta é desafiadora para mim, mas eu vou te dizer assim, ó. A gente passou por muitos perrengues e eu tive a perda do Tavares, que sem dúvida foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas naquele momento de saída da pandemia, eu acho que talvez pelo meu luto, pela minha tristeza, pela minha apatia daquele momento, talvez eu nem entendi direito o processo e eu não pude... Naquele momento eu acho que assim, eu fui levada... Eu tive pessoas que me pegaram pela mão e que me ajudaram, que foram muito importantes, e a gente conseguiu se levantar. A enchente já foi um momento completamente diferente, assim, ó. Eu acho que foi mais avassalador do que a pandemia, que foi chegando devagarinho, a gente não foi entendendo muito, assim, demorou para entender, enfim. E a enchente não, foi... eu brinco assim que foi literalmente, que tiro foi esse? A gente não sabe de onde veio. Foi assim, uma devastação. Foi uma devastação muito rápida, mas foi um momento que me pegou inteira e que me pegou plena. E aí a história da leoa veio muito forte, as pessoas me chamando de leoa, mas na verdade era o que eu conseguia fazer naquele momento. Eu literalmente mergulhei na enchente e eu precisava salvar aquilo. Mas disso eu acho que da enchente eu conheci uma força que nem eu sabia que tinha. E que era tão natural dentro de mim. Mas para mim eu só fiz o que eu podia fazer naquele momento, que era tentar salvar tudo. Eu entrei lá de barco, eu entrei de jet ski, eu entrei na água suja, entendeu? Eu queria salvar aquilo, porque eu sabia o quanto aquilo tinha sido... Eu tô emocionada. O quanto aquilo tinha sido difícil chegar até ali. Tipo, a gente... Passou uma pandemia, eu sobrevivi à perda do Tavares, eu me levantei e agora vem a enchente. Tipo assim, não era justo aquilo, entendeu? Mas hoje, passado um ano, eu vou te dizer que com toda certeza eu posso te dizer assim, que foi o momento mais difícil da vida, inclusive mais difícil que a pandemia e mais, mas ele foi um momento, foi uma coisa restauradora também, porque assim, ó, a gente nos forçou a coisas que talvez a gente nunca fosse fazer, a melhorias que talvez a gente nunca fosse fazer. Ela nos tirou de uma zona de conforto e nos jogou literalmente para os leões. E aí a gente se levantou mais uma vez. Então hoje, apesar de tudo, de afirmar que foi um dos momentos mais difíceis, se não o mais difícil, mas eu vou te dizer que eu sou grata a enchente, porque ela me tirou dessa zona de conforto, ela me fez refazer. Hoje a Ambientalize é um lugar muito melhor para se trabalhar, a gente tem uma estrutura para os colaboradores muito melhor, uma estrutura de trabalho realmente, assim, ó, os banheiros todos foram refeitos, refeitório, a própria loja, o showroom ficou muito melhor como ele tá. Então assim, a gente tinha duas opções, sentar e chorar e lamentar, ou se levantar e fazer acontecer. Sim. E foi o que a gente fez, assim. Então, hoje eu olho para trás e vejo com muita gratidão, apesar de toda a dor, porque ela nos forçou a fazer um movimento, porque ou a gente afundava, literalmente, Sim. ou a gente afundava, ou a gente, né, remava e levantava. E a gente fez isso. Então, acho que a gente conseguiu fazer de uma forma muito bonita, e os resultados que a gente colhe hoje são melhores, né? No pós-enchente, a Ambientalize foi elevada a outro patamar em todos os aspectos, né? De acervo que a gente tem,
de um time hoje mais unido, de lideranças que surgiram de uma forma linda, de uma forma... pessoas que eu não imaginava poder contar e demonstraram uma liderança dentro do time, assim, pessoas que tinham uma função muito simples, mas que vieram para o jogo de uma forma muito forte e hoje ocupam um cargo de liderança. Que legal. Então foi realmente eu posso dizer que a gente foi um divisor de águas. A Ambientalize renasceu ali naquele momento. E hoje, né, a gente colhe os frutos disso e continua querendo mais e querendo ser melhor e fazer melhor, mas foi importante passar por aquilo também. E eu, assim, eu olho assim, a Ambientalize pós-enchente, eu vejo que houve uma ressignificação do que aconteceu, né? Então, esse novo momento de vocês é ressignificar aquela dor e olhar e dizer, nossa, chegou algo muito melhor, tá muito melhor do que antes, né? Sim. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que tu poderia falar, que talvez nem todas as pessoas que vão na Ambientalize, que conhecem a Ambientalize, conhecem, é aquele trabalho que tu faz de responsabilidade social, que a gente teve lá e tu conversou, eu achei aquilo tão lindo, eu queria que tu falasse um pouquinho para as pessoas. Que bom. Obrigada, Cris, por me dar a oportunidade de falar sobre isso. Eu queria muito dar visibilidade para esse projeto, porque eu acho que é uma coisa fantástica que a gente faz, e se outras empresas seguissem, né, cada pessoa que eu consigo conscientizar, eu fico muito feliz. Assim, a reciclagem é uma coisa que eu acredito muito e acho, inclusive, que a enchente, boa parte da conta é da falta da reciclagem, da falta do destino correto para o lixo, né? E eu acredito muito na reciclagem, no destino correto para o lixo, e eu fazia isso já há bastante tempo. Foi um dos aprendizados com o Tavares, foi ele que me ensinou isso, eu realmente não reciclava antes. E aí eu passei a fazer isso e tentava conscientizar as pessoas, até porque na Ambientalize a gente também gera um número de resíduos, uma quantidade de resíduos muito grande só do nosso interno ali. E, enfim, e aí eu queria dar esse destino correto. Então a gente separava, eu propus separar na loja e a gente doava. Quando passava alguém que fazia coleta, a gente dava. Só que eu via pouca adesão do time. E aí eu propus que a gente juntasse e que ao invés de a gente doar, a gente vendesse todo esse lixo. Eu disponibilizava o carro da empresa para ir lá vender e a gente vendesse todo o nosso lixo e essa grana iria para uma caixinha. O que eles conseguissem juntar durante o ano, no final do ano eu dobro esse valor. E a gente gasta esse dinheiro comprando presentes para serem distribuídos na festa de final de ano entre os colaboradores. Então, para cada R$1 arrecadado com a venda, eu coloco mais R$1. Esse projeto a gente já tem há 6 anos e a gente foi a cada ano tendo uma adesão maior do grupo. Nesse último ano, o time arrecadou R$5.000. Nossa. E aí eu coloquei mais 5 e a gente deu R$10.000 em presentes na festa de final de ano. Então a gente conseguiu nesse ano dar uma TV de 50 polegadas, um celular, uma caixa JBL lá, legal, assim, grande, e presentes menores daí que a gente acaba distribuindo para praticamente para todo o time. Daí liquidificador, secador de cabelo, cafeteira, coisas assim. Mas o que eu acho que é o mais importante disso tudo, assim, ó, e eu tenho muito orgulho do volume que a gente tirou, que a gente deu um destino correto e ainda conseguiu fazer isso virar presentes, né, para os nossos colaboradores. Então, isso é um projeto que eu tenho muito orgulho. E aí, paralelo a isso, nasceu uma outra coisa que antes a gente deixava as tampas junto nas garrafas. E aí, depois que eu soube que o Instituto do Câncer Infantil arrecada essas tampinhas e tem uma receita bem significativa e bem importante, né? E o Instituto do Câncer Infantil é a minha instituição. É a instituição que eu adotei. Eu ajudo eles desde o tempo dos balões, quando eu fazia balões na Corrida pela Vida. E conheci o projeto deles e o trabalho deles e acho que é fantástico o que eles fazem. E então a gente passou a separar as tampas para doar para o Instituto do Câncer Infantil. Então as garrafas PET a gente vende
que vai para a caixinha dos funcionários e as tampinhas eu tenho lá separadas por cor e a gente entrega no Instituto do Câncer Infantil. A última vez que eu fui, levei 50 garrafas, as garrafas de 5 litros, cheias, já separadas por cor. Agora já tem umas 30 lá que eu tô esperando para completar as 50 para ir lá levar de novo. E a gente leva isso sempre que enche as garrafas, leva lá, quando completa as 50. Então, eu sei que isso ajuda bastante eles, então é a parte social do nosso projeto. Então, eu acho que assim, a responsabilidade com a sustentabilidade e com o destino correto para o nosso lixo é uma coisa que me orgulha bastante. E a gente poder fazer a parte social ajudando uma instituição que é séria e correta e, enfim, também me orgulha bastante. E aí é um projeto que eu quero voz e que eu quero poder divulgar, porque eu acho que outras empresas podiam fazer a mesma coisa, podiam fazer, né, se as pessoas não se convencem pela causa e pela natureza, pelo destino correto, pelo planeta, né? Que seja pela possibilidade de ganhar um presente, né? E eu vejo, inclusive, com frequência lá na Ambientalize alguém pegando alguma coisa e colocando e diz, ó, tô botando um pedacinho da minha TV. Olha que legal. Colocando e separando. Porque a gente realmente entregou, então comprometeu o time e é legal. Nossa, quem demais. Não gosta de ir pra festa da empresa e ir pra casa com um celular novo ou com uma TV de 50 polegadas, Sim. né? Ou com um presente menor que seja uma cafeteira ou, enfim, um jogo de panelas e outras coisas assim que a gente dá. Mas isso vem, a origem inicial é do destino correto do nosso lixo. Nossa, eu achei incrível quando tu falou lá na Ambientalize, achei maravilhoso, porque tem que ter essa consciência, né? Até porque assim, a gente produz muito lixo, a gente, por exemplo, tecido, né? A quantidade de tecido... bom, se vocês tiverem a oportunidade de já sentar com a Rê lá, ela falar as coisas, a quantidade de toalhas que ela falou, não sei o que ela estava contando, a gente pensa, quantas toalhas tem lá na época da enchente que tu tá fazendo ali o... Sim, a triagem, do que pode salvar e do que não. Enfim, não é um processo nada simples. Nada simples. Então, assim, não era 20, 30, 50 toalhas, né? É muita coisa, né? Eram 5.800 e poucas toalhas. Para entender o que dava para salvar, o que não, o que enfim. É muita coisa e isso é bom ter essa consciência, eu acredito, e eu acho que essa parte da responsabilidade social que tu tá fazendo com essa reciclagem, eu acho muito importante, porque as empresas precisam ter um olhar para isso, né, porque a gente tá em 2025, a gente vê aí, né, enchente, várias coisas acontecendo, não é à toa, gente. Não é à toa. Eu brinco sempre que a única lei da física que eu lembro lá da época do colégio é que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Sim. E o rio tá cheio de lixo, tá cheio de sofá, tá cheio de geladeira, tá cheio de coisas que as pessoas atiram, tipo, né, esse sofá não me serve mais, joga ali no rio. Tipo, ele tá ali ocupando aquele espaço. Quando vier a água vai ocupar algum lugar que o lugar dela tá ocupado, ela vai ocupar outro lugar. Né? Então, a enchente aí, se não tivesse... Eu acho que ela não teria como ser evitada, mas se não tivesse toda a carga de lixo que tem no rio, talvez ela tivesse sido bem menor, né? Sim. E hoje esse descarte todo é só para Ambientalize. Se tem uma empresa de decoração que queira descartar alguma coisa, não. Não, assim, o descarte a gente faz a gestão do nosso. A gente está estudando como fazer alguma coisa e a gente deve lançar agora em seguida alguma coisa. A gente já é um ponto de arrecadação das tampinhas, só que isso não era divulgado, então eu quero divulgar ali mais para poder receber, tipo, tu recicla na tua casa e quiser levar para nós. Então, assim, algumas coisas a gente vai começar a receber, tipo as tampas que vão para o instituto, garrafa PET, algumas coisas assim, mas o que a gente dá destino ali para 13 resíduos diferentes. Então, alguns a gente está estudando a possibilidade de começar a receber alguma coisa também, mas ainda oficialmente só as tampinhas, por enquanto. Só as tampinhas, então vem novidades por aí, né? Porque novidades é o que mais temos na Ambientalize. E falar em novidades, vai chegar acervo novo, já chegou, como é que tá? Já chegou, a gente acabou de lançar a coleção nova da Thaís Puntel, que é um dos ícones, assim, é um dos carros-chefe na Ambientalize. Chegou a coleção nova dela, chegou uma primeira carga que já está na loja, que já está sendo comercializada. E agora, essa semana passada, quinta-feira, chegou um caminhão novo, lotado, de material, que a gente não conseguiu nem abrir, porque estava em função do bazar e tal, e a gente teve que
guardou, descarregou e ficou lá. Então, agora essa semana começamos a abrir algumas coisas. Então, até a próxima semana, esse material novo todo já vai estar na loja também, para completar a coleção, porque a gente representa ela aqui em Porto Alegre com exclusividade. Então, a gente pega praticamente toda a coleção, assim, e a coleção tá incrível. E o que tem de diferencial nessa coleção? Que pode falar? Ela trouxe peças com a corda náutica, que já vinha e agora aumentou. Mas ela trouxe, o que me impressiona nas peças da Thaís é cada vez mais a versatilidade das peças a gente representa desde a primeira coleção, essa já é a quinta, e o quanto as coleções conversam umas com as outras. Então, uma coleção não cai fora. Ela só recebe peças novas que vai conversando e vai, né? Eu vi aqui na própria mostra muito material de Thaís, tem coisas da primeira coleção, da segunda, da terceira, né? Tem de todas, porque são peças que vão conversando. Mas o que ela trouxe, assim, que na minha opinião, nessa coleção, assim, foi a peça mais fantástica, assim. Ela trouxe um puff ilha novo, que ele permite vários formatos diferentes e ele é todo... a montagem que tinha lá, tinha o puff, mas tem o encosto separado, então ele pode trabalhar, ele pode virar sofá ou ele pode continuar puff, mas ele tem uma floreira que vai no meio, que pode ser usada como floreira, ou que pode ainda ter uma estante que vai em cima. Nossa. Então, então ele pode virar uma parede. Tu pode trabalhar só a floreira com a estante, tu pode trabalhar o puff com a floreira e com flores ali em cima, não colocar a estante. Então, assim, tudo conversa com tudo. Para montar todo ele, dá umas 10, 12 peças, mas todas conversam com todas e podem ser montadas. Então, assim, a versatilidade que isso permite, porque daí nós, enquanto locadora, hoje ela vai para um evento de uma determinada organizadora que vai usar de uma forma. A mesma peça, semana que vem vai para outro evento de outra organizadora que ganha outro formato totalmente novo. Então, assim, a versatilidade das peças me impressiona a cada nova coleção, porque ela vem num crescente disso. Né? Então, mas já estourou, a coleção nova já está na loja e assim, já está vendendo direto e muito. E isso é muito legal, porque daí é aquilo que a gente falou, mundo de possibilidades, né? É uma coleção de muitas possibilidades que não fica igual em todas as festas, né? Então, Sim. Isso que é legal. Sim, as peças da Thaís, desde o início, assim, mas eu vejo que ela vem num crescente nesse sentido, mas elas são exatamente isso. Então, cada festa vai a mesma peça, mas ela ganha uma releitura e vira outra coisa. Ai, é lindo, lindo, lindo. Meu amor, a gente vai agora para aquele momento que eu nem te falei antes, né? Mas não sei como é que vai fazer agora. Agora vai ter que pensar. Que é os causos por trás dos bastidores. Que o que mais ela tem é isso. Porque assim, é perrengão. Quem trabalha com eventos é perrengue, abaixo de perrengue. Tem algum perrengue que tu pode contar aí que a ambientalista, que tinha tudo para dar errado e a ambientalista foi lá com profissionalismo e mostrou, olha, vencemos. Que tu possa contar, né? Tem isso também. Perrengue, vamos pensar. Gente, pensa alguma coisa aqui, ó. Perrengue. O que fez teu coração quase saltar por último. Quase sair assim. pela boca. Quase sair pela boca. Muito, muito. Gente. E o legal é que a Rejane, ela se envolve, gente. Os perrengues não é assim, né, Rejane? Tu vai na frente, ó, sei lá, tal coisa aconteceu, Rejane vai lá, corre, dá um jeito, fala com fulana, fala com o papa. A gente já teve muitas coisas, assim, ó. Mas, vou te contar uma que até é recente, aconteceu na NTX. Numa montagem numa montagem, né, era um baile de formatura. A gente montou tudo, testou tudo, acendeu tudo, fez tudo, as luminárias tudo certo, tudo funcionando, e tinha muitas luminárias. E aí eu tô em casa, tranquila, não lembro se era uma sexta, um sábado, mas já tinha parado, tava em casa, tranquila. Pezinho pro alto já. Toca o meu telefone e a pessoa desesperada que as luminárias não estavam acendendo. As luminárias da varanda não estavam acendendo nada. E eu disse, mas já testaram? O pessoal do som já viu? Não deu? Porque a gente testou, ligou tudo. Não, as lâmpadas estão tudo queimadas. Não, as lâmpadas não queimam todas assim, né? Enfim, fui para lá
E aí a pessoa que instala já não estava mais também, já acionei uma outra pessoa e veio ela com a namorada e era um segurando escada, enfim. E a gente, enfim, conseguiu contornar. Depois foi descobrir que era um disjuntor que tinha caído, na verdade estava tudo funcionando. E aí a gente foi lá e testava e levantava e ligava, tirava a lâmpada dali, botava no outro, a lâmpada funcionava, voltava para lá, não funcionava, não tem energia. Mas tudo isso na tensão, assim, de evento quase começando. Né? Então, assim, tem eu falo uma coisa, assim, ó. O carro só estraga quando? Quando ele tá andando. Né? Algumas coisas só estragam quando estão funcionando. Então, o que acontece? A gente monta, testa, tá tudo funcionando. Aí, ligou, não funcionou. Então, às vezes, acontecem umas coisas assim, e são muitas pessoas, e são muitas equipes trabalhando, e são tipo, agora recente, numa festa, a gente estava terminando o trabalho, uma pessoa do som passou, obviamente sem querer, mas bateu com uma escada na ponta de uma mesa de espelho. Quebrou. A mesa já estava montada, cilindros gigantes de vidro com flores em cima, já o pessoal montando a mesa de doces, eram 2 mesas grandes, né? Salão principal do Juvenil, 2 mesas grandes de espelho, a mesa quebrada. Como que eu troco essa mesa? Como é que eu peço para mexer tudo isso quase na hora da festa? Aí também, fui até a loja, busquei o responsável pelos vidros, pelo espelho, fomos lá, consertamos no local. Né? Ele levou o material, levou as ferramentas, trocou lá, deixou com uma fita e próximo do horário da festa tiraram a fita. Então foi resolvido lá no lugar. Mas são coisas que a gente sabe que acontece e que a gente precisa resolver e precisa contornar. Quem está no jogo tem que saber administrar esse tipo de situação, né? Então, acontece. Perrengue abaixo perrengue. Já aconteceu situações de nós precisarmos da ajuda de alguém, já aconteceu a situação de alguém precisar da nossa ajuda. E é isso, eu acho que fazer evento é entender esse jogo, entender essa dinâmica e, né? E pensar sempre na solução, Na solução, não importa quem errou, né? Isso eu falo sempre pro meu time, né? Eu acho que é meio natural do ser humano, assim, quando dá um erro, a gente tentar justificar, tipo, mas foi ela quem pediu errado, ou foi... Gente, não importa quem errou. A pergunta é, onde é que tu tá e como é que eu posso resolver? A pergunta que eu sempre falo pro meu time, não discutir a culpa. Depois, na segunda-feira, a gente pode ver e realmente tinha uma mensagem onde a última confirmação era essa, por isso que eu me orientei por essa tua mensagem e tal. A gente pode até encontrar e que, enfim, o erro foi teu. Mas naquele momento, tipo... No momento que o problema acontece, normalmente assim, ó, tá começando o evento e eu provar que o erro foi teu, não vai mudar nada, né? Muda o jogo quem entende, quem chama a responsabilidade para si sobre aquele fato, independente de que tenha sido o causador do problema, né? Então eu sempre falo pro meu time, vamos resolver, depois a gente vê. Vamos resolver, né? A pergunta é, onde é que tu tá e como é que eu posso te ajudar? Né? O que eu posso fazer por ti? Depois a gente vê. Às vezes fomos realmente nós que erramos, e eu tenho toda a humildade de reconhecer que a gente erra, né? A gente faz de tudo para não errar, mas acontece. E a gente não normaliza o erro, mas eu entendo que é possível dentro de todo o volume que a gente tem, de tudo que a gente faz, né? A gente não normaliza, mas tenta aprender com o erro, aconteceu, vamos tentar aprender que na próxima não se repita o mesmo tipo de erro. E fora isso, correr para resolver. Né? Foco na solução. Foco na solução, total. Foco na solução, tem que ser. Meu amor, a gente já tá chegando ao fim. É tão bom conversar contigo, gente. Ela é maravilhosa, eu amo, né? Porque ela é nossa amiga, nossa parceira. Amei. Ela é incrível. Obrigada. A gente encerrar, eu quero que tu olhe para aquela câmera ali e dá uma dica de milhões para as pessoas que querem realmente transformar esse sonho todo, fazer uma festa, celebrar, né? De que forma tu pode dar uma dica para as pessoas, porque tu está há tantos anos aí, e o que para ti hoje tu julga mais importante dentro de uma festa? Olha, eu diria isso como uma dica para as noivas, né? Que aqui a gente está na Mostra Noivas, vamos falar em especial para esse público, né? Vamos falar para as noivas. A dica de ouro que eu daria é que a festa passa muito rápido, é uma noite, piscou, acabou. Então, assim, curte, se envolve, escolhe, vai na locadora escolher as peças, vai na florista, participa disso, porque daí a festa cresce, né? Então, assim, às vezes os eventos começam um ano antes, então
vive isso, vive esse ano escolhendo, vive esse ano visitando os fornecedores, acompanhando, fazendo as tuas próprias escolhas. Com isso, tu vai ter esse evento cresce, né? Tu vai ser feliz, mas vai vivenciar aquilo mais tempo. Mais tempo, porque daí o dia é o resultado de algo que já está acontecendo há meses. De algo que já está acontecendo. E aí, e outra, dica de ouro, quando chegar, curte todo o processo, mas quando chegar no dia, entrega nas mãos dos profissionais que tu contratou e curte o teu momento, né? Não te envolve no dia ali, confia, né? Procura contratar bons profissionais e aí confia nos profissionais que tu contratou e deixa eles fazerem o melhor. E vai ser feliz. Ai, meu amor, muito obrigada. Gente, vamos olhar naquela câmera do meio. Gente, tava aqui com essa mulher incrível. Já compartilhei esse episódio com muitas pessoas e foi uma honra te ter aqui, Rê, mais uma vez. Obrigada pelo apoio, por tudo que tu representa para mim, para Denise e para Adri, viu? Obrigada vocês pelo carinho de sempre. Contem comigo, com a Ambientalize sempre. É muito bom poder apoiar um projeto como o de vocês e também é muito bom poder ter vocês como minhas amigas. Ai, coisa boa. Ai, tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchauzinho.